Eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livro aqui no canal. Quero continuar falando um pouquinho de romances históricos, com alguns estilos e exemplos para vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, tem TikTok, tem newsletter. Aproveitem as outras redes sociais para conhecer esses conteúdos. Vamos para o romance histórico ou ficção histórica. O que é isso? É a ficção, ou seja, uma história fictícia que o autor constrói a partir de dados históricos, de fatos que aconteceram no passado, pessoas que de fato existiram. Então há uma pesquisa feita pelo autor, uma pesquisa geralmente bastante profunda, detalhada, que se atém à verdade desses fatos, quando aconteceram, quem estava envolvido, o que foi dito, todos esses detalhes. E o escritor de ficção, ele vai misturar com esses personagens verdadeiros, personagens fictícios, e vai construir assim a ficção dele. Vamos conversar um pouquinho com exemplos? E um deles, eu acho que não tenho como evitar, é um dos meus autores prediletos, o Ken Follett. Ele faz isso com uma maestria incrível. Então, a grande parte dos livros dele são romances históricos, ou seja, a gente volta no passado numa determinada época e ele vai levantar essas informações e cruzar personagens fictícios com aquela história real que aconteceu. Isso fica muito claro quando a gente vai, por exemplo, para a trilogia O Mundo, se não me engano. Não é o mundo, é o século. Confundi. É o século. Fala basicamente do século XX. Nos conflitos bélicos e conflitos, ameaças que cercaram o século XX. Então é muito interessante. Então tem toda uma pesquisa feita sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os conflitos com a União Soviética na época, a Guerra Fria com os Estados Unidos e tudo mais. Nesse contexto, ele levanta esses dados e faz os personagens fictícios dele interagirem com esses personagens históricos. E o Ken Follett, nesses livros, ele descreve qual foi a regra que ele estabeleceu para permitir esse contato entre ficção e realidade de forma a produzir uma história muito crível, muito possível da gente acreditar. Então, aquela frase que o personagem fictício diz para um personagem verdadeiro, ela tem que ser plausível. Nunca aconteceu aquele fato, mas deveria ter um contexto que ele encontrou na pesquisa que daria respaldo para aquela situação, e assim ele vai construindo as histórias. Eu adoro essas histórias do Ken Follett. Então, ele usa esse método, ele vai para o passado, nos transporta para lá, e esses personagens fictícios vão se relacionando com o que de fato aconteceu. Muito legal. Aqui trago um outro exemplo com a Philippa Gregory. Ela, aqui é um livro que eu acho que eu nem terminei de ler esse livro, preciso até terminar, tá? Um livro em inglês. Numa das minhas viagens eu acabei comprando. Ela faz muito isso, ela levanta informações, ela adora reis, rainhas. Ela faz uma pesquisa dessas rainhas francesas, inglesas, e ela vai contando pra gente, ela se atém muito à verdade. Então, os romances dela são ficções, mas com uma base de conhecimento muito grande, de uma pesquisa muito forte. Acho que eu tenho um exemplo bom dela, de ficção histórica também. A Philippa Gregory escreveu A Ordem da Escuridão, uma sequência de livros que começa com O Substituto, enfim, e tem acho que 3 ou 4 livros, onde ela faz uma pesquisa da Idade Média, o final da Idade Média, e coloca personagens adolescentes fazendo uma viagem incrível nesse final da Idade Média.
É exatamente o mesmo princípio que o Ken Follett usa, faz a pesquisa, os dados reais, o mais fidedigno possível, e encaixa personagens fictícios vivendo lá naquele momento. Então ela mostra pra gente 4 adolescentes ou jovens adultos vivendo as aventuras da Idade Média. É uma coisa maravilhosa, super recomendo, já fiz vídeo aqui no canal. Eu adoro como ela faz, a gente se transporta lá para a Idade Média. Existe também uma outra maneira de fazer isso, é você trazer esses elementos do passado para uma história no presente. Quem faz um pouco isso é esse livro aqui do John Boyne. A gente tem o Palácio de Inverno também, se não me engano, eu já fiz vídeo sobre ele aqui. Se tiver, eu deixo os links na descrição do vídeo. Aqui ele vai misturar a história do czar, do último czar da Rússia, e vai trazer uma história no presente, acontecendo em Londres, se não me engano. Então a gente vai vendo fatos que acontecem atualmente com fatos distantes lá do começo do século passado na Rússia. Então a gente vai vendo as duas histórias correndo paralelas e personagens reais interagindo com os personagens fictícios. Eu também fiz isso no meu livro Nas Névoas da Tempestade. Aqui nessa história, o que eu faço? Tenho uma escritora aqui no presente contando a aventura dela de lançar seu primeiro livro dentro de um ambiente meio inóspito, já que ela tem um padrasto que quer destruir a carreira dela, que mal começou. E ela, ao mesmo tempo, vai esbarrar com o passado, porque ela tem uma ancestral dela que começa a aparecer em visões para ela. E aí esse passado relacionado ao reinado da Elizabeth I na Inglaterra, o John Dee, que era o conselheiro que realmente existiu, que aconselhava, fazia previsões astrológicas, era o dono da maior biblioteca da época na Inglaterra. Ele, John Dee, eu resgatei, fiz uma pesquisa sobre ele, eu trago as informações do John Dee e da esposa dele, Jane Dee, e tudo que aconteceu naquela época, porque tem toda uma história do auge do John Dee até a decadência dele nesse reinado da Elizabeth I. Então eu resgato essas informações que vão chegar de uma forma diferente ao presente, se relacionar com a minha personagem aqui nos dias atuais. Então a Beatriz Forman está escrevendo o livro e ela nessa feira de livro já vai cruzar com esse passado, começar a ter pistas do que aconteceu com John Dee, com a Jane Dee e com o sócio terrível que ele tinha. E aí a história vai se desdobrando. Tem um toque de magia para essa comunicação entre a personagem principal e a ancestral dela lá da era elizabetana. Tem esse toque de magia, tem personagens também que puxam para esse lado. E a gente vê isso também, por exemplo, na Pequena Loja de Venenos, que eu já fiz vídeo aqui, foi o vídeo do meio da semana, onde a Sarah Penner vai pegar uma história de uma botica, de uma boticária, que do século XVIII, e as aventuras que ela viveu em alguns dias ali, se misturando com a protagonista dela, Caroline, no presente. E tem um toque de magia, o que aconteceu lá no passado tem um toque de magia, tem livro de magia, e a forma também como o presente e o passado se cruzam, tem esse quê de mágico. Então também são romances históricos, são estilos de romances históricos que eu adoro. E eu acho que uma boa parte das pessoas gosta bastante, porque tem essa oportunidade de conhecer uma história que aconteceu de fato, rica em detalhes, como se você estivesse lá, mesmo que
no estilo Ken Follett, você vá para o passado e você vive aquela situação com os personagens dele, ou no estilo John Boyne, ou no estilo que eu fiz, ou que a Sarah Penner, que você traz esses elementos do passado, conta pequenas partes dessa história, mas com personagens aqui no presente. De qualquer forma, você acaba visitando esses elementos que há muito não existem, que ficaram nesse passado, mas ficam vivos num presente incrível. Eu gosto muito desse estilo e eu quero trazer aqui mais vídeos para vocês com mais sugestões. Hoje foram algumas sugestões bem diferentes nesses estilos de fazer o romance histórico acontecer. Vou trazer outras modalidades para vocês. Essas são as minhas preferidas. Eu comecei já pela cereja do bolo. Eu quero também mostrar outras camadas para vocês, mas isso ficou para o próximo vídeo, né? Então eu fico por aqui e a gente se vê lá no próximo vídeo.